Boa tarde a todos. Declaro aberto esta audiência pública para debater sobre o PLO 38/2023, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas relacionadas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo municipal para apuração dessas infrações e da outras providências. Bom, eu chamei essa audiência pública quando recebi o projeto pronto já, para a gente poder decidir se deliberável em plenário ou não. E aí, dando uma olhada ali por cima, a minha assessoria fez um trabalho de leitura e apontamento aí. E aí eu, numa reunião, com a Astro, eu, vereador Marcelo Macedo, vereador Dentinho, vereador? Eu falei sobre essa questão desse projeto, que eu acho que é um projeto de importante na cidade, tanto para a administração, quanto para o meio ambiente, quanto para o produtor rural e todos os demais, que a gente precisava discutir com a população, principalmente o início, antes da gente colocar isso em aprovação. Porque não adianta a gente aprovar aqui, a população amanhã, depois que vê do que já foi feito ali, já está aprovada, o poder do Estado já está sobre ela, e aí querer vir discutir, E aí, muitas vezes cobrar os vereadores. Mas como que isso tramitou na Câmara, a gente nem ficou sabendo, isso não foi discutido com a população. E democracia é isso, Depende da vontade popular. Assim, democracia, demo vem de deme significa povo, povoado, cracia, poder do povo. Então, as decisões do Estado que não passam pela mão do povo, pela escolha e o voto do povo, não é democracia. Então, eu entendo que se a gente, como representantes do povo, dessa pseudo-democracia, digo assim, porque quando vota não é o povo votando, é só o representante dele, se a gente não tiver participação popular, não é democracia, Então, vamos manter aí um pouquinho de democracia que ainda temos para trazer essa discussão, Principalmente para aqueles mais interessados, aqueles mais impactados. Porque se assim a população entender correto e justa a lei, esta deve ser aprovada, Então, eu acho que é importantíssimo isso e principalmente uma legislação que traz um peso muito grande, em cima da população, principalmente dos produtores rurais, que eu acho que talvez sejam os que mais serão impactados, talvez, por esse poder do Estado, Bom, dando sequência, compõe a mesa nessa audiência, respondendo pela Secretaria de Meio Ambiente, Gabriel de Miranda Alcântara, diretor de licenciamento urbanístico, Gabriel Silveira Simões, representando a Secretaria de Planejamento, o tesoureiro do Sindicato Rural de Taubaté, Arthur Jorge, também compõe a mesa com a gente Adriana Macedo Miranda, presidente da Astro, Associação de Turismo Rural. Também acompanha a mesa José Ricardo Reis, conselheiro da Comevap, Também faz presente nesta audiência o empresário rural Marcos Mirra. Registra a presença dos vereadores, faz presente aqui o vereador Marcelo Macedo, autor dessa audiência, em conjunto com o vereador Alberto Barreto e o vereador Dentinho. Também o vereador Douglas Carboni, Felipe Mazui, assessor parlamentar do vereador Adriano Coletor Tigrão. Também Nancy Brandão, assessora parlamentar da vereadora Elisa, representa Taubaté. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após a explanação, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui no plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer as suas perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está à disposição próximo às primeiras fileiras. No caso, como a maioria das pessoas estão por lá de dentro no dia de hoje, vou pedir para que o Tiago coloque aqui na mesa para que eles possam se inscrever, tá bom? Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu posicionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br e ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também se inscrever, enviando o seu nome e os questionamentos diretamente pelo WhatsApp, no número 12 3625 9501. Para que os nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para evitar apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da sua palavra. Então, eu vou
passar aqui a fala, primeiro para o Gabriel, para que possa fazer a explanação dele sobre o projeto, o motivo por que foi implementado isso aí, quais são o principal objetivo da Prefeitura em relação a esse projeto de lei. Pois o... Vai falar também? Tá bom. E aí depois passamos aqui alguns questionamentos, eu fiz uma leitura, uma análise do projeto, vou fazer alguns apontamentos, depois nós abrimos aí a palavra aos vereadores, para que os vereadores possam fazer as suas considerações, e os demais também da mesa que compõem também possam fazer os seus ponderamentos, representando aí cada um o órgão que aqui se faz representado. Com a palavra, Gabriel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, pares da mesa, vereadores, munícipes. É muito importante essa audiência pública, né? Como bem colocado no requerimento que convocou ela, esse é um tema de alta complexidade, né? O município de Taubaté, ele carece de leis relacionadas às infrações ambientais, né, com relação às sanções administrativas, né, do âmbito do município. A gente tem alguns dispositivos, um deles no plano diretor, que permite que o município aplique multas com relação a podas e supressões irregulares de árvores, tanto em via pública quanto em áreas particulares. A gente tem no Código de Postura alguns dispositivos relacionados à questão de queimadas, e no Código de Obras com relação ao lançamento irregular de esgoto, mas não irregular de esgoto no rio, e sim a falta de ligação do esgoto na rua, né? Quando você tem o esgoto na rua e a pessoa não ligou, isso é uma infração de obras, mas a gente tem aplicado ela como uma infração ambiental também, né? E para complementar, né, contextualizar também, desde 2019 o município faz o licenciamento ambiental municipalizado, né, que era uma competência que era exclusiva da União, passou a vir para os estados, e os municípios também podem exercer essa competência, né, aplicar esse instrumento, é muito importante, né, no contexto do meio ambiente. E a gente faz esse licenciamento ambiental de baixo e médio impacto, né, de indústrias de baixo e médio impacto, e uma das coisas que a gente sente falta é a possibilidade de aplicar multa em indústrias que não estão licenciando. E isso a gente tem muitos casos aqui de indústrias irregulares, né? Eu não estou falando de indústria de grande porte, uma IQT, uma Embraer da vida. Eu estou falando de indústrias como serralherias, como marmorarias, que elas estão operando irregularmente. A gente notifica para que façam licenciamento, mas a gente não consegue aplicar um auto de infração com penalidade de multa, né? Porque a gente não tem esse dispositivo previsto na legislação. Então, esse projeto de lei, né, o PLO 38 de 2023, ele foi criado para poder completar essas lacunas na nossa legislação, né? Então, ele já passou a Procuradoria Municipal, ela foi favorável ao projeto. O Departamento Técnico Legislativo da Câmara foi favorável, a Procuradoria Legislativa da Câmara ela entendeu que não deveria ser um projeto de lei ordinário, e sim um projeto de lei complementar, mas no caso eles argumentaram que o fato de ser um código ambiental, eles usaram o termo de Código de Proteção do Meio Ambiente, deveria vir na forma de um projeto de lei complementar, porque tinha uma provisão na lei orgânica do município para isso. Mas a gente explicou isso para vários vereadores também. Isso não é um código ambiental, isso é simplesmente uma lei de sanções administrativas no código, né? A tipificação de codificação jurídica é uma compilação de leis. Em Taubaté a gente não consegue fazer uma codificação das leis ambientais porque a gente quase não tem leis ambientais. A gente consegue contar nas duas mãos quantas leis ambientais a gente tem aqui no município. Então a gente está montando esse arcabouço jurídico, né, esse arcabouço legal aqui do município, para eventualmente a gente criar um código ambiental do município. Então isso ainda vai levar algum tempo. Então as comissões também já avaliaram esse projeto, né, já foram favoráveis, e agora está restando apenas a votação na plenária. Então o presidente Barreto ele chamou essa audiência, né, para a gente poder colher essas informações da população, dirimir quaisquer dúvidas, né. A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal está à disposição, sempre que alguém tiver dúvida com relação a algum projeto de lei, algum decreto que a gente publicar, a gente está sempre à disposição para poder elucidar qualquer situação. Bom, então eu vou fazer alguns apontamentos aqui, daquilo que a gente leu, do projeto, das dúvidas que nós tivemos, né? Que acredito que pode ser grande parte da dúvida de muitos que estão aqui hoje, que estão nos assistindo. Ele fala aqui exatamente isso, né? Considerando que o município de Taubaté carece de leis específicas que disponham
de infrações e sanções administrativas e reclamações, né, em relação à questão do meio ambiente, tá? E também aqui ele vem falando exatamente sobre isso, o artigo 1º e tal, e ele vem no artigo 2º, ele fala: compete aos agentes de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal a fiscalização e aplicação de normas de leis do seu regulamento e demais normas aplicáveis ao controle da degradação do meio ambiente no âmbito do município federal, estadual e municipal. Então, a gente entende o quê? Que a Secretaria vai fazer essa aplicação e fiscalização de legislação de âmbito federal, estadual e municipal? Ou seja, o Estado vai deixar de fazer a parte dele, o federal deixará de fazer, ou todos farão a mesma fiscalização em conjunto, né? Ou seja, o nosso medo aqui é a sobreposição de leis, né? Nós temos aí muitas áreas de preservação, que ela é uma preservação federal, ela é declarada também como estadual, e depois vem o município em cima. Então, são sobreposições, né, de áreas de preservação sobre o mesmo local, e impactando lá, principalmente, o proprietário da terra, né, principalmente o produtor rural, sobre isso. E aí ele vem fiscalização de todo lado, né, o poder do Estado vindo de todos os lados, né, em cima do produtor. Então, a gente tem uma sobreposição de leis aí, também nesse caso, mais um, né, órgão fiscalizando, multando, trazendo sanções aí ao produtor proprietário da terra, né. Principalmente depois também ele vem aqui no seu artigo 5º, parágrafo 1º, as penalidades incidirão sobre os autores, diretores e infratores, alcançando na sua ausência e na impossibilidade de identificação o proprietário do imóvel. Então, isso causa uma preocupação que o produtor, lá o dono da terra, ele arrenda a propriedade dele, aluga a propriedade dele, a pessoa que é responsável comete lá uma infração ambiental, não consegue identificar quem é esse cara e a punição vai sobre o proprietário da terra, que não era responsável pelo dano ambiental, não tinha um controle sobre isso, né? Mas tem a previsão aqui na lei, então isso nos causou uma preocupação também, tá? Depois nós temos aqui também no artigo 6º, ficam assegurados aos agentes públicos designados para o exercício da atividade de fiscalização a entrada e a permanência em áreas e estabelecimentos públicos e privados, em qualquer dia e horário, pelo tempo necessário à constatação e tipificação da infração ambiental, bem como a solicitação da força policial para vencer eventuais resistências, assegurada a garantia constitucional da inviolabilidade da casa. Então, nós temos aqui, entendo eu, uma flexibilização na propriedade privada. Propriedade privada é da porteira, da cerca para dentro. E aqui está se considerando que a propriedade privada, que é inviolável, somente a casa. Temos um problema aqui, né? E ele fala a qualquer horário. O vereador Macedo, advogado, já foi policial civil, entendo eu aqui que você só pode entrar na propriedade do cara depois das 6 da manhã, não pode ser feito à noite, prisão, com ordem judicial e por aí vai, né? E aqui, na propriedade rural, ou qualquer outra propriedade, pode entrar em qualquer lugar, qualquer hora, né? Sem uma autorização judicial, eu acho meio arriscado isso aqui, tá? Aí, artigo 7º. Infrações ambientais serão punidas isoladamente ou cumulativamente, com as seguintes sanções: advertência, multa simples, multa diária, restrição de direito, embargos de obras ou atividades em suas respectivas áreas, demolição de obra e suspensão parcial ou total da atividade. Tudo esse poder vai ficar na mão da Secretaria de Meio Ambiente, né? E aí que me causa certa preocupação também, que uma empresa, alguma coisa que pode ter sido denunciado, ou a secretaria entendeu que ela cometeu algum crime ambiental ali, vai lá e pode suspender a atividade daquela empresa. E nós estamos falando talvez do impacto gigantesco econômico para a empresa, como também em geração de emprego, né? Dependendo do tamanho da suspensão, até que o cara consiga provar que ele não é culpado, já às vezes levou uma empresa à falência aí, né? Desemprego, por aí vai. Então nós temos que tomar cuidados em relação a essas questões. É o que está na lei aqui, então a gente tem que nos preocupar. Isso falo porque, que até vou aproveitar e citar algum exemplo aqui, tem um amigo que fez uma construção numa área que tinha um rio,
tinha matas, né, a área de preservação, a APP, o rio, 30 metros, e depois desses 30 metros ele foi lá e construiu, né, parte da empresa dele. Ao longo desses 30 anos, o rio mudou o seu curso, se aproximou da casa e hoje a obra está a menos, né, de 30 metros. E aí chegou uma notificação para ele dizendo que ele tinha que demolir parte da empresa dele. Não foi ele que construiu na área de preservação permanente, foi o curso do rio que mudou e levou a área de preservação, né, para dentro da área construída. Ou seja, alvará pode ser suspenso, o cara pode ser impedido de atividade enquanto ele não demolir o negócio. Então, olha o problema que a gente está gerando. Então, nós temos que ter esse cuidado, essa preocupação para que isso não ocorra, né? Além de que pode ser só uma má interpretação ou o agente fiscalizador não conheça efetivamente a natureza da área, entenda que ali existia uma mata na época e acusa o produtor de ter desmatado, coisa que ele não fez, né? Mas a sanção fica aí até que ele prove o contrário, assim? E aí imagina uma suspensão da atividade, de uma produção rural, de um turismo rural, né? Então a gente tem que ter essa preocupação em relação a isso. E ele fala assim, com o objetivo, parágrafo 2º do artigo 7º, com o objetivo de fazer cessar o dano ambiental e prevenir a ocorrência de novas infrações, promover a recuperação ambiental e garantir a eficácia de procedimentos administrativos ambientais, as sanções previstas no inciso 3º, 5º, 7º, 8º, poderão ser impostas como medidas administrativas de natureza cautelar na ocasião de lavratura do auto de infração ambiental. Então, né, logo de imediato pode ser aplicado essas medidas, essas sanções de forma cautelar, né? Então, o impacto que dá de imediato no produtor, lá numa empresa ou que seja, né, é uma nossa preocupação aqui. Continuando, tá dando para acompanhar, ô Gabriel? Senão depois eu passo aqui os que estão grifados aqui para vocês, tá bom? Depois nós temos também, lá no artigo 12, né, parágrafo 2º, que ele vem falando assim, o valor mínimo da multa de que se trata esta lei será de 1.000 FMT. Uma FMT é R$ 257 hoje em Taubaté. 1.000 FMT, nós estamos falando de 257 mil reais. O valor mínimo. E o máximo de 10.000 FMT, R$ 2.570.000. O mínimo está muito alto, esse mínimo. Mas está na lei. É o que está escrito na lei, né? Se eu não me engano, esse é até um apontamento da própria técnica legislativa para que faça a correção, mas quem tem que nos fornecer qual é o valor correto é a secretaria. Se é uma FMT ou é 1.000 FMT, né? Tem essa divergência. Então, o que está escrito aqui é isso, tá? Então, e isso vai influenciar nas demais artigos lá na frente, depois a gente vai falar de parcelamento das multas, né? E ele vem falando assim, o valor mínimo da multa diária não poderá ser inferior ao mínimo estabelecido no artigo 12, parágrafo 2º. Ou seja, a multa diária, o mínimo, seria de 257 mil. A multa diária. Então, o erro na digitação do artigo, se a gente aprova sem ler, a gente pode levar uma lei, a multa é essa, está na lei, tem que ser aplicado o que está na lei. 257 mil reais como multa mínima, tá? Não sendo superior a 10% do valor da multa simples máxima, tá? Então, esse aqui já é um grande problema aí, pode ser um erro redacional, mas é o que está na lei. E se a gente não tomar cuidado, aprova desse jeito, tá? Artigo 16, ele fala, as sanções administrativas de impedimento de licenciar e contratar, né, com a administração pública, definido na lei número tal, a lei federal, será impostas em face às infrações ambientais com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, quem vai fazer toda essa coordenação dessas infrações e restrições e tudo mais, sempre será a Secretaria de Meio Ambiente, tá? Depois ele vem aqui falando na questão das sanções, no artigo 25, sanções contra a flora. Ele fala aqui, ó, corte de árvores nas áreas consideradas de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida, sem autorização da autoridade competente, quando exigível multa de 10 UFMTs, né, por árvore ou metro cúbico.
pelo corte seletivo ou isolado de exemplares arbóreos nativos ou exóticos na área considerada de preservação permanente. Então, o cara tem lá, será um eucalipto, lá, uma árvore exótica, né? E aí, se ele for cortar, ele toma uma multa de 10 do FMT, né? Lembrando que o FMT é R$257, tá? Por um eucalipto cortado uma árvore exótica, tá? Bom, dando continuidade, nós temos lá no artigo 33, e aí ele vem falando também a mesma coisa, né? Destruir, danificar, lesar ou maltratar, aí vem uma questão, o que a gente entende como maltratar uma árvore, por exemplo, né? Por qualquer modo ou meio, árvore ou plantas de ornamentação no logradouro público ou em propriedade privada, sem a devida autorização, multa de 2 UFMT por unidade ou metro quadrado para exemplares exóticos. Então, você dentro da propriedade, você tem lá uma árvore, uma planta, um arbusto, qualquer coisa, e você faz uma poda lá que alguém entende isso como maltratar, e você pode ser multado em 2 UFMT, acho que é muita ingerência dentro da propriedade privada, né? Em cima de exótico, eu não estou falando de um pau-brasil, não estou falando de um IP amarelo, né? Não estou falando de um, sei lá, um eucalipto, hein, né? Olha lá, dando continuidade, nós temos lá o artigo 42, esse aqui eu acho que é o mais grave aí, e aí envolve diretamente aqui o pessoal do turismo rural, tá? Explorar ou fazer uso comercial de imagens de unidade de conservação municipal sem a autorização do órgão gestor da unidade ou com o desacordo com a recebida, multa de 25 UFMT, majorada em até 1.400 UFMT, mediante laudo técnico de órgão gestor da unidade de conservação municipal. Então, Mirra, se lá dentro da sua propriedade, que é uma unidade de conservação, e você fizer um vídeo divulgando no Instagram sobre a área de preservação, sem autorização do órgão competente, no caso aqui a Secretaria de Meio Ambiente, você pode ser multado em 25 UFMT ou até em 1.400 UFMT. Como é que você faz um trabalho de divulgação do turismo na cidade, do turismo rural, de atrair as pessoas para as belezas naturais do município de Taubaté, se aquela área for uma área de preservação, você nem sabe, ou uma pessoa aqui de fora que venha para a cidade, ele vem visitar, passear, vai lá, faz um vídeo, publica para o seu canal no YouTube, não sei, divulgando as belezas de Taubaté, e o cara pode ser multado. O cara está divulgando a cidade de Taubaté e é multado. Ou seja, parece que o bem natural não pertence mais ao cidadão taubatiano, ao munícipe, pertence ao Estado. Não pertence ao município. Você não pode mais ser taubatiano e ir lá e filmar lá a reserva preservada com dinheiro público, mas se você filmar, criminoso. Multado. Dando continuidade. Artigo 70, parágrafo único. O desacordo em que se refere o parágrafo primeiro, desculpa, vou ler lá em cima para ficar mais fácil, tá? A consolidação dos valores das multas, que se refere ao parágrafo primeiro do artigo 69, dar-se-á pela avaliação em circunstâncias atenantes abaixo. Havendo manifestação arrependimento do infrator, com a formalização de um TACA, que seria um TAC, né, um termo de ajuste de conduta ambiental, será reduzido em 40% o valor da multa. Ou seja, se você reconhecer que você errou, 40% de redução do valor da multa. Ok. Né? Indicando os seguintes atenuantes de formas isoladas ou cumulativas, será reduzido o valor da multa por baixo grau de instrução da escolaridade do infrator, bons antecedentes, baixa gravidade dos fatos, hipossuficiência financeira, ou seja, o cara não tem condições de pagar o valor da multa, né? Você reconheceu que a pessoa não tem condições de pagar. Aí, parágrafo único, o desconto que se refere, o inciso 1º do artigo 2º, respeitarão o valor mínimo de multa estabelecido no parágrafo 2º do artigo 12 dessa lei,
Qual que é o valor mínimo? R$257 mil. Se você está falando que a pessoa é insuficiente para pagar a multa, mas o valor mínimo tem que ser 257 mil, aí fica difícil. E aí o artigo 71, ele fala o seguinte: o pagamento do valor consolidado de multa poderá ser parcelado em até 36 vezes. Se você pegar 257 mil dividido por 36 vezes, dá R$7.138 mês. Para quem não tem condições de pagar. Então, você está vendo como que uma lei influencia na outra e uma lei mal redigida lá na frente sofre impacto lá atrás? Então, a gente precisa, sim, discutir muito bem essas questões aqui da lei, tá? Para finalizar, o que nós estávamos falando ali fora, já adiantamos um pouco a discussão, né, Gabriel? Mas que é uma questão aqui que eu falo, o artigo 82, o produto da arrecadação das multas decorrentes das infrações previstas na lei será recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Taubaté, Fundemate, certo? Todas as multas aplicadas vai para o fundo, ok? Mas um dos questionamentos é o seguinte: quem que faz a gestão desse fundo? A Secretaria de Meio Ambiente, junto com quem? Com o Conselho do Meio Ambiente. Bonito que está na lei. Quem que compõe, as pessoas que compõem o Conselho do Meio Ambiente? São pessoas da própria Secretaria, da própria estrutura administrativa da Prefeitura, né? E tem a sociedade civil? Tem também a sociedade civil, mas a grosso modo, geralmente, pode olhar, a maioria dos conselhos, o presidente do conselho sempre é alguém do executivo, né? Que preside o conselho. Ou seja, toda a gestão, o que aí me parece, entendo aqui, né? O Gabriel já está falando sobre essa questão de que é sempre assim, no governo federal é assim, estadual é assim, a lei estabelece assim, a questão dos conselhos, eu sei disso. Mas o que me parece muito estranho, viu, vereador Dentinho e vereador Macedo, é que o órgão fiscalizador que multa é o mesmo que vai julgar o recurso e é o mesmo que amanhã vai gerir o recurso. Então, né, eu vou lá e multo você, o dinheiro vem para mim, é eu que vou usar o dinheiro, eu sei como é que eu vou usar, ou se vai recorrer tem que ser comigo mesmo, né? Então é uma preocupação isso, porque, vereador Dentinho, amanhã, essa lei é uma lei que vai ficar. Amanhã, o Gabriel já se aposentou, se Deus quiser, né, Gabriel? Os outros membros aí, e uma pessoa lá na frente, se quiser fazer mau uso dessa lei, ele faz. Estamos precisando arrecadar aqui, tem um projeto interessantíssimo para o meio ambiente. Vamos sair multando por aí para baixo, para cima, que a gente arrecada o dinheiro, enche os cofres e a gente decide onde vai gastar o dinheiro. Tem que ter um controle maior, né, em relação a essa questão. Então, eu penso sempre para frente, viu, Dentinho? Às vezes quem está fazendo a lei está fazendo com a melhor das boas intenções. Lá na frente, quando essas pessoas não estiverem mais aqui, qual interpretação essas pessoas vão dar para a lei? Então, eu me preocupo muito em relação a isso, tá? Dando continuidade, finalizando já aqui, tá? As multas poderão ser parceladas até 36 vezes, foi aquilo que eu falei lá atrás, né? E o parcelamento da multa, que se refere ao artigo 84, deverá ter parcelas mínimas de uma UFMT. Ué, mas aí contradiz com outro parágrafo. Então, vai estar errado, exatamente. É um UFMT só, mesmo. Então, mas não é o que está na lei, né? Então, tá vendo como existem divergências? Uma fala que é 1000 UFMT e aqui é uma UFMT. Então, aí a gente entende, se for uma UFMT, reduz muito o valor, mas do jeito que está redigido na lei, como 1000 UFMT, aí fica difícil. Então, tem essas divergências aí na lei que a gente questiona, né? E para levar em consideração, que o próprio Gabriel falou, que o último artigo 87, penúltimo, na verdade, ele revoga 2 leis, tanto do plano diretor quanto o plano de... Desculpa? O Código de Posturas, ele revoga algumas leis e lá já previa, como ele bem falou no começo da fala dele, já previa a multa, né? E a multa, na época, estabelecida aqui na lei, ela fala exatamente de quê? Deixa eu pegar aqui o artigo certinho, né? A linha B, que está sendo revogada, esse artigo, a multa será aplicada de 1 a 10 do FMT. E aí, o corte de árvore de 1 a 10, quando a gente vai lá dentro da lei, ele já aumentou para 25 FMT. Então, hoje, a nossa legislação estabelece que se você fizer o corte de uma árvore sem autorização, no plano diretor, ela já prevê uma multa de 10 UFMT, de 1 a 10. Já aqui na questão desse novo projeto, ele já aumenta para 25 UFMT. Né? Então, a gente está majorando aí as infrações
aqui também, tá? Bom, foi feito alguns requerimentos de informação aqui dessa casa, né? Tanto a Comissão de Justiça, o vereador Macedo fez requerimento de informação, né? Para a Prefeitura, para que a Procuradoria da Prefeitura se manifestasse nesses questionamentos, né? Que a Comissão de Justiça fez. E aí eu gostaria de falar sobre ela, porque eu acredito que aquilo que o jurídico da Prefeitura se manifestou não foi atendido, tá? Então, vou ler um trecho aqui, depois se você quiser, Gabriel, não sei se você tem aí em mãos, mas eu passo para você aqui, tá bom? Por exemplo, isso aqui é o Procuradoria da Prefeitura, não é da Câmara Municipal, tá? Ele se manifesta assim: isto posto, resultando pacífica competência municipal para legislar sobre a matéria e trata-se de matéria eminentemente técnica, recomendamos a revisão acurada pela equipe técnica da pasta quanto à harmonia com as disposições legais já existentes sobre o tema em foco e a oitiva de demais pastas porventura envolvidas nos procedimentos disciplinares, com a Secretaria de Finanças quanto à arrecadação e o parcelamento das devidos recursos, por exemplo, tá? Isso foi o que o jurídico apontou. Isso em resposta à Comissão de Justiça, tá? Sugere-se, outro sim, a intenção de eventual aprimoramento da minuta apresentada. Bom, não, o parecer não é sobre minuta, o parecer era sobre o projeto já apresentado. Então, aqui já tem até um erro da própria Procuradoria, né? Que ele está achando que se trata de uma minuta e não é um projeto já apresentado, tá? A criação de uma espécie de junta de valores de natureza consultiva com o fim de valorar os danos e passíveis ambientais, ecológicos e ou monetários, bem como o escalonamento e dosimetria das multas como previstas. Ou seja, a Procuradoria da Prefeitura se manifestou dizendo o quê? Que tinha que ser aprimorado, que deveria ser feito um grupo de estudos para apontar essa dosimetria de multa e por aí vai. Essa resposta da Procuradoria voltou para a Câmara e a Prefeitura não se manifestou em momento nenhum para alterar isso, para seguir a própria sugestão da própria Procuradoria da Prefeitura, sobre o próprio projeto. Né? Então, talvez se tivesse feito isso, retirado o projeto lá atrás, a Prefeitura se reagrupasse e seguisse a orientação aqui da Procuradoria da Prefeitura, talvez esses erros já teriam sido corrigidos, né? Não teriam se majorado tanto as infrações. Então, esse aqui são alguns dos nossos apontamentos, tá? Em relação a essa questão. Só relembrando também que a Comissão de Obras, né? A vereadora Vivida Rádio se manifestou contrário ao projeto, exatamente por quê? Porque um dos apontamentos também da Procuradoria dessa casa, da Comissão Técnica Legislativa, estabelece que existe a obrigatoriedade do plano diretor do município a criar um plano de meio ambiente do município, e até hoje não foi criado. Então, a Procuradoria da Câmara Municipal entende que o quê? Que primeiro deveria ser feito o plano de meio ambiente do município, que está obrigado pelo plano diretor do município, até hoje não foi feito, para que depois se venha um projeto de lei nesse sentido, né? Para que ele possa criar, então, aí a questão das sanções ambientais. Então, são esses os nossos apontamentos aqui, né? Que eu e a minha assessoria fizemos do projeto, tá? E eu passo a palavra, então, aos vereadores, para que possam fazer os seus questionamentos, e assim também aqui as entidades representadas, para que depois eles possam responder aqui os questionamentos. Tá bom, Gabriel? Primeiro vereador Marcelo Macedo. Abre mão, vereador? Vereador Dentinho também abre mão? Então, vou passar aqui os demais da mesa para que possam fazer os seus questionamentos. Então, Arthur. Presidente. Pois não, vereador. É aquela conversa que nós três tivemos, quando nós assinamos o requerimento todo. O senhor explanou dentro do que nós dois concordamos, entendeu? Então, assim, o que tiver que ser feito com o projeto sendo corrigido ou qualquer outra atitude junto, nós iremos tomar nós três juntos, ok? Obrigado, vereador. Arthur, uma palavra. Acho que está desligado o seu telefone. Tem até um tempo de até 5 minutos, tá bom, Arthur? Ok. Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV Câmara.
E eu estou aqui hoje representando o Sindicato Rural, o presidente é o Mauro Medeiros, e está com uma suspeita de dengue, tomara que isso não se confirme, e aí pediu que pudesse representá-lo, né? Eu penso o seguinte, ainda bem que tem essas audiências públicas, porque senão a gente não ficaria sabendo desses assuntos, né? De repente uma lei como essa pode, de repente, ser votada, aprovada e recair tudo isso em cima da população que muitas vezes nem sabe o que está sendo decidido, né? Então, ainda bem que nós temos aqui os nossos representantes e ainda bem que está todo mundo atento e tem audiência pública para a gente poder esclarecer. Eu penso o seguinte, eu participei durante 2 anos como conselheiro no Conselho de Meio Ambiente e a gente sabe, inclusive, das dificuldades que tem a Secretaria de Meio Ambiente e o Conselho de Meio Ambiente com relação a verbas, porque naquela época, quando participei, eu me lembro que a verba, o orçamento do meio ambiente realmente era uma coisa muito pequena, né? Então, a gente entende que talvez se tenha uma preocupação em criar algum subsídio para poder, alguma forma de poder ter acesso a mais verbas, né? Só que, assim, o que eu penso, veja, em primeiro lugar, eu acho que zelar pelo meio ambiente é uma coisa que todos nós devemos fazer, pelos animais, pelo meio ambiente, tudo isso é muito importante, né? Só que no Brasil nós temos uma lei ambiental que é uma das mais duras do mundo. E essa lei, todos nós estamos aí embaixo, né, dessa lei. Então, do meu ponto de vista, eu acho que não há necessidade de você criar uma coisa municipal. Eu vejo com certa preocupação o seguinte, muitas vezes, quando acontece aí no nível municipal, se perde a impessoalidade. Eu me lembro de um produtor rural do nosso sindicato que teve um problema com um determinado secretário aqui em Taubaté, por causa de estrada, né? Coisa que acontece todo dia, tiveram uma certa discussão, e esse secretário acabou denunciando esse produtor por uma questão ambiental. E ali nessa denúncia tinha uma série de coisas absurdas. Quando a polícia ambiental chegou, realmente houve ali um probleminha, porque existia um probleminha, só que bem menor do que o problema que tinha sido relatado ali pela secretaria, né? Então, veja, eu fico preocupado, eu já ouvi muita gente aqui em Taubaté falar de perseguição política, de uma coisa ou outra que acontece. Imagine se um secretário, por exemplo, que às vezes leva para o lado pessoal, acaba tendo condições de exercer essa função aí de fiscalização, não é? O que isso pode acontecer contra um produtor rural, contra um morador da zona rural? Então, eu acho que nós temos que buscar essa impessoalidade. Acho que nós já temos órgãos para fazer isso, né? Já existe hoje os órgãos que cuidam de tudo isso, e acho que então não há necessidade da gente trazer isso para o município. Agora, sou a favor também que se encontre formas de ter um orçamento melhor na Secretaria de Meio Ambiente, né, no Conselho de Meio Ambiente, que possa, em primeiro lugar, se preocupar com Eu não vi muita coisa falando aí sobre conscientização. Tem alguma coisa, mas não vi muita coisa falando sobre conscientização. E eu acho que o grande problema do nosso país está nessa conscientização. Se investe pouco na conscientização e depois é obrigado a querer punir e multar, né? Então, eu vejo pelo menos dessa forma, né? Acho que ainda bem que nós estamos podendo discutir esse assunto e espero que a gente encontre um caminho aí que seja bastante positivo, não só para o município, mas também para as pessoas que vivem no município. Tem um fato aí que é até complicado, por exemplo, ali aquela questão de você fotografar e filmar, né? Então, vamos pegar ali o Parque do Itaim, né? Que é hoje eu não sei qual seria o termo, mas uma reserva natural ali. Então, teoricamente, alguém que estivesse passando por ali não poderia filmar e depois usar essas imagens. Então, começa a ficar difícil, quer dizer, o patrimônio público, na verdade deixa de ser do público, né? Deixa de ser das pessoas. E isso é uma coisa que impacta muito aí o turismo rural, o turismo de um modo geral, né? Eu acho que se nós trabalharmos o turismo
de uma forma consciente, de uma forma intensa, nós vamos conseguir trabalhar também o meio ambiente, mas de forma eficiente. Obrigado, Arthur. Adriana, vai fazer uso da palavra? Vai. Boa tarde a todos os presentes e novamente eu venho agradecer, pela oportunidade de estar aqui representando a ASTRO, que é a Associação de Turismo Rural Taubaté e Região. Pelo relato do vereador Alberto, eu notei que tem vários detalhes dessa lei que realmente esbarram muito e vão impactar de maneira efetiva a área rural. Eu acho que, assim, independente do lado que sejam pontuados, sempre vamos ter perdas e ganhos, Só que eu acho que temos aqui ótimos vereadores que vão poder discutir bem essa situação e realizar da melhor forma possível para que tenha melhor impacto na região rural e também, com certeza, vai ter áreas urbanas que também podem ser impactadas com essa lei, tá? Então, o meu apelo é que os nossos vereadores possam fazer o melhor para o povo taubatiano. Obrigado. O José Ricardo Reis, falando sobre representando a Comevap. Boa tarde a todos. Assim, a visão da Comevap, nós produtores da Comevap, é a seguinte: quando a gente recebeu a lei e foi estudar, a gente falou, gente, mas primeiro, está sobrepondo uma lei estadual e uma lei federal. Então já é parte desnecessário. Porque já tem um órgão fiscalizador, já somos muito fiscalizados, sabemos disso. Estamos acostumados com isso, a lei ambiental não é nova, nós já estamos acostumados. Nós, produtores, somos os que mais defendem o meio ambiente. Porque a gente mora lá no meio ambiente, a gente vive lá, é a nossa casa. Eu falo pela minha fazenda é a extensão da minha casa. Então a gente realmente cuida do meio ambiente, mas a gente sobrevive também lá. Precisa tirar recursos de lá, então tem todo um trabalho a ser feito e já é muito fiscalizado, não tem problema. Agora, mais uma fiscalização e vindo da prefeitura, daí uma coisa que meio que revoltou a gente. A prefeitura nos últimos anos não consegue dar estrada pra gente, não consegue dar segurança. Não consegue coletar o lixo. Se você for dar uma volta na estrada rural, as caçambas de lixo tem mais lixo jogado no chão do que na caçamba. O pessoal vai lá, retira o que está na caçamba, larga o lixo no chão. E ninguém está vendo isso. Agora vamos fazer uma lei para pegar o privado. Vamos trabalhar o público primeiro. Vamos trabalhar o que tem, o que está sendo, não está sendo feito. O ano passado, a família dos meus sogros ficaram isolados 40 dias, que a prefeitura pediu para fazer uma ponte. A prefeitura não tem recurso. Vocês têm que entender que a prefeitura não tem recurso, está quebrada. Mas para fiscalizar, para arrumar multa, daí tem recurso. Então, deixou a gente um pouco revoltado esse ponto de vista. Outra coisa que a gente enxergou também, a intenção da secretaria foi boa. Mas ela catou um canhão para matar um pernilongo. Então, é isso que a gente está questionando. Algumas coisas, o Gabriel falou, uma serralharia e tal. Então escreva isso, não põe amplo do jeito que está. Do jeito que está, todos nós estamos com problema com o meio ambiente, toda a população. Geralmente a população urbana acha que eles são isentos, não são. Então, vamos especificar, vamos dar, que nem a gente fala na roça, vamos dar nome aos bois. Aí reformular essa lei, daí a gente pode discutir e até apoiar. Mas do jeito que está, a gente acha bem difícil. Peço aos vereadores que tenham bastante atenção sobre isso. Obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. Bom, eu tenho aqui uma interação do munícipe. A participação e também é Gisele Jobim, que quer fazer uso da fala, tá? Então, vou ler a interação do munícipe aqui e aí o próximo é você, tá bom? Júlio Queiroz, o questionamento dele é o seguinte: boa tarde, moro no bairro da Baronesa, gostaria de saber como estão sendo feitas as fiscalizações junto às oficinas mecânicas que descartam resíduos de óleo
e materiais contaminados no solo. Também a fiscalização das pessoas que jogam lixo domiciliar e animais mortos nos espaços das fiações de cabos da EDP, onde várias vertentes e minas d'água, onde já foi usada há muito tempo atrás para o consumo. Obrigado. Esse aqui é o questionamento dele, vou passar para você, tá, Gabriel? E com a palavra, a Gisele Jobim. Pode usar ali na tribuna. Ali. Tem um tempo de 5 minutos, tá bom, Gisele? Gisele, aí nesse terminalzinho no meio do microfone, que vai contar seu tempo, tá bom? Para você se orientar aí. E quando ele dá um apitinho para ali, é que ainda tem 30 segundos. Ele tá ligado? Vai ligar. Boa tarde, meu nome é Gisele Jobim Hessler, eu sou moradora do bairro dos Remédios. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade e a iniciativa de fazer essa plenária. Realmente, a participação da população aqui é fundamental, principalmente com uma lei tão dura quanto essa. Então, eu agradeço e também queria dizer que estou de acordo com todos os comentários feitos, muito pertinentes, e agradeço também a sua minuciosa análise do projeto, porque realmente não deixou passar nada que possa prejudicar o munícipe. Como moradora do bairro dos Remédios, eu gostaria de dizer a vocês que nós temos problema lá com questão de fiscalização. Então, o nosso problema hoje não é ter ou não fiscalização. Se uma coisa está errada, tem que ser fiscalizado, e se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, ela tem que pagar por isso. Se eu passo no semáforo vermelho, eu pago a multa, porque eu passei sabendo, que estava errado. Agora, o problema é, a partir do momento que uma multa é aplicada, o fiscal, o agente, ele também está passível de erro. O que acontece? Eu recebi uma multa, eu recorri da multa, veio a decisão indeferido, sem qualquer fundamento legal. E, por lei, toda decisão deve ter fundamento legal, até para não haver cerceamento de defesa, porque eu tenho que saber por que ela foi indeferida. Aí eu entrei com um novo recurso. Veja, no meu recurso, nos meus 2 recursos, eu fiz todo o fundamento legal e constitucional. Inclusive, o meu processo veio como se fosse um loteamento clandestino, sendo que desde 2020 há um pedido de regularização fundiária. Então, eventualmente que fosse um problema irregular e não clandestino. E aí o processo também deveria ter sido cancelado desde o começo, porque em todo momento está sendo tratado como clandestino. Então, eu queria chamar a atenção também, porque não é só a gente se ater à letra da lei, é a gente ver as consequências dessa lei. Porque hoje eu tenho o meu direito cerceado, porque eu fiz um recurso, eventualmente o fiscal pode ter errado. E tudo bem o fiscal errar. Para isso serve o nosso direito constitucional de ampla defesa, de a gente poder dizer, olha, fiscal, nisso aqui você errou. E o fiscal dizer, tudo bem, desculpa, tudo bem, ficou por isso mesmo, E não o munícipe acabar tendo cerceado seu direito de defesa, não conseguir saber o porquê do indeferimento do seu recurso, e eu tenho uma multa hoje para pagar e eu não sei nem por que foi indeferido o meu recurso. Então, eu gostaria também, caso seja aprovada, que eu espero que não seja levada adiante essa lei, que seja também levada em consideração, que sejam levadas em consideração as consequências da lei. Os recursos, quem que vai analisar os recursos, como isso vai ser feito, todas as decisões devem ser fundamentadas para que a gente tenha toda a legalidade do começo ao fim e que o munícipe tenha os seus direitos preservados constitucionalmente também. É isso, obrigada. Obrigado você. Passo a palavra, então, o Gabriel vai responder tudo, Gabriel? Obrigado. Obrigado novamente, presidente. Eu queria até agradecer
ao trabalho que vocês fizeram, minucioso de leitura da lei. E realmente esse apontamento, que eu vou até iniciar por ele, houve realmente um erro redacional. Eu até sei por que aconteceu esse erro. A multa mínima não é de 1.000 FMT, ela é de 1 FMT. E, inclusive, isso pode até ser observado, porque na letra da lei, como está aqui, está escrito 1, aí entre parênteses 1.000. Então, já tá incoerente aí. E você vê também que em outros artigos, o valor mínimo da multa, em alguns dispositivos aqui, por exemplo, no corte de árvores aqui ornamentais, a multa é de 2 UFMT por unidade. Então, você não pode majorar isso do nada de 2 para 1.000. Não faria sentido. Então, é um erro relacional. Eu peço a gentileza de vocês fazerem uma emenda, por favor. Eu agradeço, realmente, vocês terem observado isso. Foi uma conversa que a gente teve com a técnica legislativa aqui da Câmara mesmo, que eles recomendaram que a gente pegasse todos os números que a gente tem na lei e colocasse por extenso entre parênteses. Então, foi um trabalho muito de formiguinha, que surgiu um erro no meio, né? Porque são muitos números aqui, né? Tem multas, tem anos, tem unidades, e aí, eventualmente, surgiu esse erro aí, que, inclusive, foi um lugar de bastante destaque, né? Infelizmente. Mas ainda bem que vocês perceberam. Com relação ao questionamento sobre o artigo 2º do presidente Barreto, né, que o presidente ficou preocupado com relação ao município herdar as competências da União e do Estado, né, e ter uma sobreposição aí na atuação. E não seria bem assim. Na verdade, tem uma previsão já numa lei federal, que é a Lei Complementar 140 de 2011, né, que fala sobre 2 tipos de atuação dos entes federados, né, que é a atuação subsidiária e a atuação supletiva. A subsidiária é quando um ente apoia o outro. Por exemplo, a Polícia Ambiental dá um apoio à fiscalização ambiental do município ou alguma ação. A atuação supletiva, que seria o que a gente está trabalhando aqui, é aquela que o município agora vai exercer uma função que antes o Estado estava fazendo porque o município não tinha como fazer. Então, hoje, a gente não tem as leis municipais para aplicação, o Estado ele tem a competência de fazer essa autuação. Então, não teria essa sobreposição, porque, de certa forma, a gente colocou já aqui na lei que o ente que tiver a capacidade de licenciar aquela atividade é que vai poder atuar sobre aquilo. Então, como o Ricardo comentou, e eu tinha falado no começo, a gente vai atuar sobre casos de baixo e médio impacto. A gente não vai chegar na Embraer, a gente não vai chegar num proprietário rural que fez a supressão de uma floresta em estágio avançado de regeneração, porque a gente não pode licenciar esse tipo de atividade. Quem licencia é o Estado. O que a gente faria a gente pode notificar e a gente pode comunicar ao Estado para ir lá e tomar as providências. Então, a gente tem um limite de atuação e esse limite já está previsto aqui no parágrafo 2º do artigo 2º do projeto. E com relação à questão que o vereador colocou bem aqui, né? O fiscal ele pode entrar a qualquer hora e dia e hora na casa da pessoa. Na propriedade. E a gente colocou, né, no finalzinho aqui, só para não correr nenhum risco, né? Esse é o artigo 6º. Aqui, assegurada a garantia constitucional da inviolabilidade da casa. Então, isso já está previsto na Constituição. O horário que você pode entrar, o dia que você pode entrar, até onde você pode entrar. Então, isso não teria esse risco de cometer uma ação inconstitucional. Com relação, eu marquei aqui artigo 7º, mas não sei se eu não consegui anotar qual que era a dúvida, só para eu poder ver se tem alguma coisa aí. Tá, com relação às sanções aqui que poderiam ser aplicadas, né? Sim, isso é uma questão, a gente não inventou nada da cabeça quando a gente escreveu essa lei. Todas essas ações, tudo isso já é feito pelo Estado exatamente como está aqui. Então, se o fiscal observar uma situação que pode estar causando um risco sério ao meio ambiente, ao patrimônio, ou à vida, né? A gente pode encontrar uma situação que a pessoa está causando uma erosão na área de preservação permanente que está criando uma situação de risco, né, para a população. O fiscal ele pode, sim, embargar imediatamente a obra, né, ele não precisa esperar um técnico avaliar a questão, ele pode, sim, atuar para poder preservar a vida, preservar o meio ambiente. E isso já vem de previsão desde a Lei de Crimes Ambientais. Com relação ao exemplo que o Barreto deu sobre
o rio, que ele altera o curso ao longo do tempo, né? Eu dou exemplo aqui, né? A Polícia Ambiental ela faz um trabalho excelente, mas muitas vezes os policiais eles não têm o conhecimento técnico aprofundado de alguns assuntos, e eles acabam autuando e deixando para a pessoa ter que correr atrás por recurso, né? Na ocasião dessa lei, né, ela seguir adiante, a fiscalização ambiental ela tem um nível técnico maior para poder avaliar esses casos antes de cometer algum tipo de irregularidade nesse sentido, né, de autuar sem ter a realidade da situação. Mas antes de mais nada, a gente colocou aqui, na forma como está na lei, a multa ela já não chega na casa da pessoa no momento que a infração é observada. O fiscal, quando ele for no local ele verificar a infração, ele vai entregar um documento autuando, mas não aplicando a multa. Ele vai agendar um atendimento ambiental com o autuado para que ele compareça na Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e faça uma reunião junto com técnicos da Secretaria. Mas o fiscal não vai estar lá junto. O fiscal não vai, porque ele fez a autuação, mas o fiscal não vai depois julgar e participar da conversa do atendimento. No atendimento, a gente vai avaliar os atenuantes, os agravantes e explicar o que aconteceu, porque também é um ato de educação ambiental. Isso inclusive foi uma questão que o Arthur levantou, né? A ideia disso aqui não é punir, não é só punir. O principal é ensinar. É que as pessoas entendam o que aconteceu, por que elas não podem fazer aquilo, qual que é o enquadramento legal daquela infração. E nessa conversa é que entraria aquela questão. Se a pessoa concordar com a infração, ela recebe o desconto, ou ela não concorda, ela fala, não, eu vou recorrer. Aí ela entra num processo de recurso, que aí tem um prazo próprio para isso. Então, essa questão da temporalidade, ela poderia ser avaliada muito bem nessa reunião do atendimento ambiental. A gente vai ter um notebook lá, a gente pode voltar no tempo nas imagens do Google e a gente observa, não, realmente, faz sentido o que você está falando, o rio estava aqui, ele alterou. Então, tudo isso pode ser discutido e é muito mais fácil você conversar isso no âmbito municipal do que no âmbito estadual, pode ter certeza. Eu não estou falando que a Polícia Ambiental é incompetente. Não, eles atendem o Vale do Paraíba inteiro. A Secretaria atende só o município de Taubaté. E ainda assim, só aquilo para que a gente tenha competência para licenciar. Então, um escopo é menor. A nossa capacidade de dar conta desse tipo de operação. Então, nesse sentido, eu imagino que seria muito mais vantajoso. Com relação a exóticas, supressão de exóticas, aqui no projeto, a infração seria com relação à supressão de exóticas em área de preservação permanente. Tirar um eucalipto que está fora e tudo mais, isso talvez até esteja aqui também, mas é uma infração de menor impacto. Mas a questão 2 FMT, por árvore ornamental e tudo mais, não deixa de ser um patrimônio público. Mas a questão na casa, né? Tá falando. O problema é que está dentro da propriedade privada. A lei fala dentro da propriedade privada. Isso, Então o cara tem um eucalipto dentro da casa dele, ele não pode tirar. Não é público, é privado. É porque a gente tem um decreto municipal de arborização que hoje a gente precisa autorizar a supressão de exóticas, né? A gente está em discussão sobre se vale a pena manter isso ou não, manter só para nativas. Eu concordo, eu acho que pode sim. É que hoje, como a gente está no decreto, a gente pega tanto nativas quanto exóticas. Mas a gente está avaliando isso. Eu concordo. Mas na APP é diferente, vereador, porque é o seguinte, um eucalipto ou uma árvore exótica na APP, ele pode estar fazendo um serviço ambiental importante, por exemplo, de estabilização de um talude, de uma margem do rio. Então, ele não pode ser removido de qualquer jeito, né? Por isso que precisa da autorização, para a gente avaliar qual que é a importância daquela árvore naquele meio, né? Então, por isso que a gente trata isso com um pouco mais de rigor, né? Deixa eu ver aqui mais uma questão. As multas, né? Tirando a questão do 1000 e o 1 FMT, que eu acho que já foi sanado, né? Com relação à multa mínima, os 10 mil, sim. Esses valores, eles são proporcionais ao que o Estado já cobra. O Estado cobra em UFESP, né? A gente fez a conversão
para valor de UFMT. E ainda assim a gente colocou valores menores. Eu dou exemplo aqui, eu tenho contato muito, até um tempo atrás, um contato bastante próximo com a diretora de licenciamento de Campinas, né? Campinas, proporcionalmente, é 4 vezes o tamanho de Taubaté, né? Mas eles aplicam, o município de Campinas já chegou a aplicar multas de até 70 milhões de reais em empresas lá. Eu não imagino que a gente chegaria a valores milionários aqui, né? 10 mil UFMT dá o quê? 2 milhões e 500 mil. Esse seria o valor máximo que a gente conseguiria aplicar. E ainda assim, eu imagino, a gente nunca vai chegar numa situação dessa, porque a gente tem o máximo e o mínimo ali, a gente vai trabalhar sempre num patamar que seja razoável, né? A gente vai adotar o princípio da razoabilidade. Então, esses valores que a gente colocou nos dispositivos já são proporcionais ao que o Estado aplica, né? E existe também um princípio da discricionariedade, né? Então, assim, não é arbitrariedade, é discricionariedade. Os técnicos e os fiscais de meio ambiente, eles são servidores efetivos, eles já rezam pelo princípio da fé pública. Então, se um valor é de 1 a 10 UFMT, os técnicos vão avaliar a situação de acordo com o que foi apresentado. Se a pessoa é reincidente, a multa vai ser mais rigorosa. Se a pessoa é réu primário, vamos dizer, não é réu, mas se é a primeira vez que a pessoa comete essa infração, ela vai ter uma multa no valor mínimo. Então, tudo isso é avaliado. Com relação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, né, hoje, pela forma como o fundo foi constituído e o conselho foi constituído, o conselho gestor do fundo é o próprio conselho. O Conselho de Meio Ambiente ele é enorme, ele é o maior conselho do município, ele tem 36 cadeiras ou 72 cadeiras, né? Entre titulares e suplentes dá 72 cadeiras. Então ele é muito grande, mas ele funciona muito bem. E o presidente do conselho, acredite se quiser, é da sociedade civil. Até o ano passado era eu. Até o janeiro, até fevereiro era eu. Mas agora o presidente do conselho é o senhor Breno, ele é presidente do Sindicato dos Engenheiros, né? Então ele é da sociedade civil. E nas reuniões costuma ficar dividido. Tem bastante gente da sociedade civil que participa, então a gente não tem muito essa questão de a prefeitura está mandando no conselho. Não está sendo assim, a gente está conseguindo trabalhar de forma bastante democrática lá, inclusive com relação ao uso do recurso do fundo. A gente tem usado sempre em projetos de interesse do conselho. A última vez que a gente chegou a usar o recurso, a gente liberou para poder fazer a reforma do banheiro do parque do Itaim. Então, e direto o pessoal manda proposta, a gente vai avaliando durante as reuniões, né? Então, assim, ele já é paritário e eu acho que deve ser mantido paritário, né? Então, aqui já falei da questão da multa mínima. O plano diretor de meio ambiente é um sonho nosso também. O Barreto comentou da questão é uma previsão do plano diretor físico, né? O plano diretor físico que tinha que ter sido feito já o plano diretor de meio ambiente antes de... É de 2017. A gente já está atrasado, né? Eram 180 dias ou 360 dias para poder fazer o plano diretor de meio ambiente. Esse é um estudo custoso. A gente chegou a orçar ele na faixa de 1 milhão, 1 milhão e 500 mil reais. Na época que tinha recurso do CAF, havia uma previsão de uso de uma parte do CAF para poder fazer essa elaboração. Eu não sei explicar por que isso não foi para frente, mas a gente ainda está buscando viabilizar a elaboração do plano. Mas eu não entendo que isso deva ser um obstáculo para a gente poder seguir adiante com essa lei, porque, inclusive, essa lei, ela poderia compor o plano. O plano é um tipo de codificação, ele pode pegar esses dispositivos e colocar ele dentro do plano, nada impediria, entendeu? O plano, um dos princípios dele é fazer essa compilação, né? E com relação eu fiquei surpreso com relação ao parecer da Procuradoria Municipal, que foi encaminhado para vocês, que eu acho que foi uma questão de intempestividade, porque a Procuradora, ela tinha sim avaliado a minuta, e era a minuta ainda quando ela avaliou. Eu acho que talvez foi falha de quando eles mandaram para você, já era um projeto. Eu acessei aqui o processo pelo celular. Na verdade, foi um questionamento da Comissão de Justiça sobre o projeto, sobre os apontamentos da técnica legislativa e do jurídico da Casa. E aí a Procuradoria respondeu, então essa resposta é a resposta oficial que está na tramitação do processo, que é essa resposta aqui, né? Da doutora Ana. Isso, da doutora, que é a procuradora da Prefeitura, né? Então essa resposta é o que está fixado dentro do processo em resposta
aos questionamentos da Comissão de Justiça. Sim, porque eu acho que talvez vocês tenham questionado por que não tinha sido encaminhado um parecer da Procuradoria Municipal junto com o projeto, não era isso, talvez? Porque eu acho que aí eles encaminharam esse parecer porque já estava dentro do processo nosso de elaboração da minuta. Então, talvez foi uma questão só de falta de uma oportunidade que eles enviaram, aí ficou parecendo que não tinha sido avaliado na ocasião, mas tinha sim, a gente sanou a situação, porque ela questionou, vocês montaram uma junta de valoração ambiental para poder avaliar se essas multas representam a realidade do município, e a gente fez um estudo junto à Secretaria, a gente encaminhou para a Secretaria de Fazenda, né, da Finanças e Fazenda, mudou o nome, para eles poderem dar a opinião deles. Então, tudo isso tinha sido avaliado, mas a questão principal é essa que eu falei, da proporcionalidade. As multas não foram inventadas, a gente não precisa avaliar caso a caso, é só pegar o que já tem no Estado e transferir para cá, porque senão seria renúncia de receita ou seria uma improporcionalidade, né, vamos dizer assim, desproporcional. Só aproveitar, vocês têm isso tudo registrado, essa tramitação desses questionamentos todos? O processo, eu não sei se eles encaminharam o processo na íntegra para vocês, mas eu posso caminhar, se for necessário. Tá, vocês podem solicitar junto com o Profício e a gente encaminha. A gente faz vereador, a gente faz um requerimento, um resultado da audiência, a gente faz esse requerimento pedido, tá bom, em conjunto? Com relação aos questionamentos do presidente, foi isso. Com relação aos questionamentos do Arthur, né, um deles eu respondi aqui já, né, a questão da atuação supletiva, né, dos entes da federação, mas a questão da impessoalidade, isso realmente é uma coisa que eu não posso discutir com muitas certezas sobre, porque assim, isso pode acontecer realmente em qualquer entidade. Pode acontecer de um policial ambiental ter um problema pessoal com você, pode acontecer de um técnico da CETESB ter um problema com vocês. Não tem como você proteger ninguém dessas questões. Quem pode proteger vocês é a corregedoria. Então, se acontecer uma situação de, eu estou sendo perseguido, o fiscal fica lá indo na minha casa me autuar, ele não gosta de mim, não sei. Entra com um processo na corregedoria e isso vai ser sanado. O que eu digo para vocês quem vai fazer a fiscalização são servidores efetivos, não vai ser o secretário que vai dar a ordem de, vamos multa aquele cara lá. Não. As denúncias, elas chegam através, né, hoje em dia a gente tem o sistema ANDOC. Elas chegam no sistema ANDOC, elas já caem direto na caixa de entrada da chefia de divisão de fiscalização, que é servidora efetiva, né, os chefes de divisão, chefes de serviço, todo mundo são servidores efetivos. Ela encaminha para um fiscal que é um servidor efetivo, que ele vai analisar, vai lá fazer o auto de infração, e quem vai avaliar depois no atendimento ambiental é um técnico que também é servidor efetivo. O secretário, ele só chancela a multa, ou o termo de embargo, ou o que for, né, ou a sanção administrativa. Então, seria mais ou menos isso. E com relação a, né, você falou, a falta de educação ambiental, né? Uso da imagem, era você que tinha levantado isso? Quem que tinha? Tá. A questão do uso da imagem da unidade de conservação, né? Também é um dispositivo que já está previsto nas leis estaduais e federais, né? Não foi nada que a gente criou. Hoje a gente tem uma unidade de conservação aqui, o Mirra queria que a gente tivesse duas. O Parque do Itaim, ele é uma unidade até de pequeno porte, se for comparar com outras unidades municipais, né? Ele tem 200 hectares, mas a gente tem sim interesse em fazer mais unidades, uma delas, né, lá no Serra da Mantiqueira aqui vai ser enorme. E a questão dos valores serem muito grandes, né, é majorado até 1.400 o FMT, né, de 25 a 1.400, é 25 mínimo? Acho que é 25. Isso pode ser reavaliado, se o vereador assim entender, só emendar, depois o prefeito, na hora que for sancionar, a gente pode conversar e manter, não é problema. A questão que eu realmente falo é a proporcionalidade, esses valores foram todos proporcionais ao que o Estado já tinha previsto para esse tipo de dispositivo. Então, não foi um dispositivo que a gente criou para poder, não vou deixar ninguém falar do Parque do Itaim, ninguém divulgar o nome. Já é uma previsão já do Estado. Tá? Aí o Arthur também tinha levantado a questão da falta de educação ambiental, né, se o dispositivo tinha algum... como eu comentei, o
essa lei ela tem a questão do atendimento ambiental, né? Esse atendimento ambiental é um tipo de educação ambiental. O principal objetivo desses autos de infração é instruir, que a pessoa não cometa de novo o erro. Ela pode não aceitar o que ela cometeu, mas ela já vai saber qual que é o enquadramento, por que ela está sendo autuada, e ela já vai ter uma informação de que realmente eu não posso voltar a fazer isso. Então, não deixa de ser uma educação ambiental. Adriana, eu não lembro se tinha a sua dúvida com relação ao turismo, tinha alguma questão específica? Só um comentário. O Ricardo também, acho que eu já consegui responder, não sei se faltou alguma coisa, Ricardo, você falou a sobreposição, aí eu falei, a gente só vai autuar aquilo que a gente licencia, a fiscalização não vai lá na zona rural multar o cara que destruiu uma floresta de Mata Atlântica, isso quem vai fazer vai ser a Polícia Ambiental. A gente pega casos que estão dentro do nosso alcance, do que a gente conseguiu herdar através da deliberação normativa do CONSEMA, do Conselho Estadual, que delegou ao município a competência de licenciar algumas coisas, né? A gente licencia, igual eu falei, serralherias, marmorarias, pequenas fábricas. A gente não licencia indústrias maiores que 10 mil metros quadrados de área construída e vários quinais que são de alta complexidade, além de vegetações em estágio médio ou avançado de regeneração, né? Vegetação secundária em estágio médio avançado, nem vegetação de cerrado, também a gente não licencia. Isso vai continuar no Estado. Então vai continuar tendo atuações da CETESB, da Polícia Ambiental, além da nossa, porque cada um vai atuar dentro do âmbito de sua competência. E a Gisele, não, tinha telespectador aqui. Maio Maronese, então, oficinas mecânicas não são licenciadas pelo município, mas elas são uma lacuna na legislação. Então, o fato de elas estarem descartando, a gente hoje em dia... não, é que eu estou do telespectador, o seu eu vou lendo, estou lendo aqui. Está perguntando, só lendo novamente, né, ele queria saber como está sendo feita a fiscalização junto a oficinas mecânicas, o senhor Júlio, que descartam resíduos de óleos e materiais que contaminam o solo. Hoje em dia, a gente notifica, se a gente vê algum caso assim, mas a gente não consegue, é um dos motivos da gente querer ter essa lei, porque a gente quer ter algum tipo de autuação mais significativa nesse sentido. Oficina mecânica não é licenciável pelo município, mas também não é licenciável pelo Estado. Então, a gente poderia ter essa competência sim, porque a gente não estaria se sobrepondo a um outro ente da federação para aplicar a sanção. No caso, entraria aqui no dispositivo de poluição hídrica, né? A gente tem essa previsão, mas hoje em dia o máximo que a gente consegue fazer é notificar e esperar que ele tome providência com relação a isso, né? E com relação a outra pergunta aqui também, a fiscalização de pessoas que jogam lixo domiciliar e animais mortos no espaço de fiação dos cabos EDP, onde há várias vertentes em minas d'água, mesma coisa. A gente só não pode notificar, a gente não consegue aplicar nenhuma sanção administrativa, porque a gente não tem essa lei aqui. A gente precisa muito disso aqui. Se vem uma coisa desse tipo aqui, a gente tenta, se a gente quer que realmente a pessoa seja punida, a gente encaminha para a Polícia Ambiental, para a CETESB e torce que eles tomem alguma providência. Eu acredito que eles não tomariam, porque também não está dentro da competência deles de licenciamento e de fiscalização. Agora, da Gisele, com relação ao recurso. Como a gente colocou aqui no projeto de lei, tem a questão do atendimento ambiental. Se a pessoa se recusa a aceitar a infração, né, o auto de infração, ela pode entrar com recurso. Esse recurso, ele é encaminhado para uma junta de análise recursal que não é da Secretaria. Ela pode solicitar apoio dos técnicos da Secretaria para poder avaliar, mas ela não é da Secretaria. Isso em primeira instância, né? Na segunda instância, quem avalia é o prefeito municipal, né? Ou alguém do gabinete que ele delegar para fazer essa função. Então, o recurso, eu já tive casos assim, que a prefeitura ela é multada também. A gente é multada pela CETESB, já recebemos várias multas, a gente entra com muito recurso com relação às multas. A gente teve lá o caso dos parques lineares, né, na gestão passada, que foram feitos 9 parques lineares, não sei, vários deles em áreas de preservação permanente, no Campos Elíseos, Hércules Masson, teve lá na estrada
na Estrada do Pinhão, não, no bairro Santa Teresa. E a CETESB multou a prefeitura, embargou as obras. A gente entrou com recurso, né, explicando que tinha sido regularizado, foi corrigido. Teve alguns erros que a gente entendeu, erro técnico dentro da avaliação feita pela analista ambiental que foi lá. E a CETESB, ela é normal, isso é padrão, a diretoria jurídica deles entendeu que estava correto o procedimento deles e não acataram com recurso. A gente entrou em segunda instância, mesma coisa, a segunda instância continua sendo dentro da CETESB, só muda de departamento, acho que sobe um pouco para cima, né, na diretoria. No contexto, assim, eles fundamentaram com relação à legislação que ambiental. Então, a gente entendeu que sim, que a gente não seguiu adiante fora do âmbito administrativo. A sua foi uma da prefeitura? Mas foi da prefeitura? Foi fiscalização ambiental, de obras? E não teve fundamentação. Entendi. Eu não sei, eu não conheço o caso da senhora, a gente pode, se quiser me mostrar, mas na prefeitura eu não acompanho muito, assim, eu tenho mais contato com as... Sim, não, isso a gente pode ter certeza que a gente vai observar isso aqui. A gente tem a fiscalização ambiental nossa, ela é muito bem treinada para essas questões, mas quem vai analisar o recurso mesmo vai ser a junta com o apoio dos técnicos nossos. Eu sou um dos técnicos, eu sou engenheiro ambiental, concursado. A gente tem mais 4 técnicos na secretaria, um engenheiro civil, um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo e um engenheiro civil. E todos eles participam do licenciamento ambiental. E eles apoiariam a junta de recursos, análise de recursos fiscais, nessas questões. Então, pode ter certeza que eles dariam toda a fundamentação necessária para poder, se for o caso de indeferir um recurso. Não, espero que não seja um recurso seu. Mas isso a gente vai ter cuidado, sim. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado, Gabriel. Quer? Posso? Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Simões, sou engenheiro civil, estatutário da prefeitura. Hoje eu estou atuando como diretor de licenciamento e, nesse momento, representando a Secretaria de Planejamento. E vim acompanhar a audiência e cabe relembrar que essa participação nossa é muito importante. Fico feliz de ver pessoas realmente envolvidas, né? Tem algumas que eu já conheço de outras situações, mas é muito agradável ter a oportunidade de acompanhar esses assuntos aqui na casa, né, na Câmara. Cabe ressaltar que é o seguinte, pelo que eu estou vendo, né, do pouco que eu acompanhei, né, dentro do meu cargo, não entro tanto na matéria da ambiental, né, eu faço licenciamento, os que têm necessidade de algum parecer da SEMABEA, a gente encaminha todas as construções que são necessárias lá. Pelo que eu estou vendo é o seguinte, é uma lei realmente municipal que está trazendo para si a responsabilidade de fiscalizar o que ela tem já o direito de licenciar, né? Me corrija se eu estiver errado. E eu acho que essa lei, tenho certeza que essa lei vem num momento bom, que é o momento que a prefeitura como um todo está tendo revisões de leis, né, de todas as legislações pertinentes ao ordenamento espacial, né, do município como um todo. E eu acho que uma lei de sanção ambiental faz parte disso também, né, de coibir cerceamentos ao meio ambiente, né, de fazer agressões ao meio ambiente, tem que ser coibidas, né? E a gente também tem 2 outras matérias que estão para ser revistas, né? Que é o Código de Posturas da cidade, que é uma matéria super importante, né? Que ela regra como devemos nos comportar dentro do município, né? Tanto comportamentais quanto ocupações de comércios, né? Anúncios, e também eu acredito que isso faz parte do meio ambiente, só que o meio ambiente urbano, né, que causa malefícios para nós ter um meio ambiente urbano poluído, né, não somente fisicamente, mas visualmente, né, então, e também o Código de Obras do município, né, que também está revisando
as suas sanções administrativas, está sancionando também, está revisando a ocupação do solo, né? Não diretamente os parâmetros de solo, mas como as construções devem estar colocadas dentro de um lote, né? Vou aproveitar, né, convidar vocês que eu estou vendo que gostam do assunto, para participar também da audiência pública que vai ter do Código de Obras específico, que terão matérias de selo sustentável para a cidade, né, terão matéria de construções inteligentes e sustentáveis no âmbito de Taubaté. E eu conto com a colaboração de vocês, a participação. A audiência pública será no dia 11 de abril, se eu não me engano, tá? Mas consultar no site da Câmara para confirmar, mas se eu não me engano é dia 11 de abril. Então eu estendo o convite, agradeço a oportunidade de participar dessa discussão, não trouxe nenhum apontamento maior, porque o que eu ia perguntar foi perguntado e já foi respondido muito bem pelo colega Gabriel, meu xará. Então, muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado. Para a gente finalizando aqui, gostaria de primeiro agradecer a minha assessora Cíntia Antunes, né, que foi quem primeiro pegou esse projeto para dar a primeira análise e deu os principais apontamentos, né, para que eu pudesse depois, junto com ela, estudar e ver outros apontamentos. Então, quero agradecer aqui a assessoria, para as pessoas entenderem com que é a importância da assessoria, né? Muitos criticam aí os vereadores, tem muitos assessores, né? Mas o vereador sozinho não faz nada. Assim, nós temos aqui, eu tenho 2 assessores meus, tá ali, o Matheus e o Fernando, que são jurídicos, também faz as análises jurídicas, né? Tem o Luiz, que é o chefe de gabinete meu, que costuma encher bastante o saco lá, né? Né? Engenheiro civil com mais de 30 anos de experiência em construção, e na questão do código de obra, ele está ali estudando o código, fazendo os apontamentos que nós vamos trazer, né? Para que melhoria. Mas o que eu gostaria de, no sentido aqui de colocar, nós estamos falando o Estado, né? Nós estamos falando de uma lei de poder do Estado, né? Poder de polícia do Estado. E o que eu sinto falta, muitas vezes, é da mão amiga. Né? Eu acho que a função do Estado é mais ser mão amiga do que braço forte, assim, em cima do cidadão. Porque eu acho que, às vezes, muitas vezes, sabe, Gabriel, a gente deveria ter mais apoio técnico. Se, às vezes, as secretarias fossem nas áreas e fizessem esse apoio técnico, de explicar, isso não pode ser feito por causa disso, é invasão, faça assim que é melhor, qual a dificuldade você tem, né? Você não tem um engenheiro agrônomo aqui na área rural, vou trazer um engenheiro agrônomo para te orientar, trazer, né, um técnico do meio ambiente para orientar por que você não pode, por que você tem que preservar a nascente e por aí vai. Eu acho que nós teríamos muito mais resultados em benefício do próprio meio ambiente, da população, da cidade, do que simplesmente poder de fiscalização. Só vai lá, fiscaliza, faz a notificação, multa, eu sei que se vira para recorrer e aponta que você não estava errado ou que você não sabia, né? Então, eu acho que nós temos que ter uma administração mais mão amiga, né? Eu acho que a prefeitura, o poder público tem que ter essa função de ajudar a população, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante aí. Tá? Eu gostaria de falar também, como eu estava comentando ali fora, eu participei na época com o deputado Castelo Branco, na assessoria dele, numa questão da criação do MONA, Monumento Natural, né? Lá em Piquete Cruzeiro. Assim, o Fernando aqui, na época me acompanhou lá, não era assessor de deputado, mas foi junto comigo lá, a gente andou lá no meio do mato, como eu falei ali, né? Então a gente identificou os erros que estavam no estudo, porque nós fomos no local fiscalizar e verificar realmente que estava errado. Mas o que eu identifiquei no estudo, olha para você ver, Mirra, eu vou te dar um exemplo aqui. O apontamento do principal problema da área de estudo era o seguinte: eles fizeram o apontamento, a qualidade da água melhorou nos últimos 5 anos. Por que a água melhorou dentro da área de conservação? Porque o produtor rural que cuidou, foi o dono da terra que cercou, não deixou o gado entrar na nascente, né? Não, o gado não ter acesso ao rio para urinar, defecar na água e por aí vai. Cuidou das nascentes, nas matas ciliares. Então foi o dono da terra, o proprietário, assim, que cuidou e preservou o meio ambiente. Esse era um ponto positivo. Ponto negativo: esgoto jogado direto no rio Piquete. De quem é a responsabilidade de tratar o esgoto? Do Estado. O Estado não fez a parte dele. O produtor, dono da terra, fez a parte dele, e quem está sendo punido agora é o produtor. Não, temos que criar restrições na sua propriedade, porque nós temos que preservar o meio ambiente. Estado, resolve o seu problema primeiro, depois você vem conversar com nós. Porque o esgoto está sendo jogado direto no rio Piquete.
que passa no meio da cidade, e você não fez o seu papel. Então, o Estado não faz o papel dele e quer vir cada vez com mais pressão em cima da gente para que a gente cumpra o nosso, né? Que está sendo cumprido. Assim, porque boi não está em extinção, porque tem dono. Mas a baleia, né? Ninguém é dono, né? Então, vamos privatizar as baleias. Talvez elas serão preservadas, né? Porque o dono vai ter com vontade de... Pode falar, Gabriel. Pode. Não, só para também explanar, né? Eu tô representando a secretária de Meio Ambiente, ela está de férias, né? Só me esqueci de comentar isso. A secretária Magali, ela está de férias, né? E fazendo um gancho com o que o Gabriel comentou sobre a revisão do Código de Obras e Posturas, né? Esses dois códigos, eles têm dispositivos que a gente usa hoje em dia para aplicação de sanções ambientais. Um deles é de 1991 e o outro é de 1990. Então, para vocês terem uma ideia de como estão defasadas as nossas leis dentro tanto do contexto de ordenamento urbano, também do contexto ambiental. Então, a gente precisa realmente tanto revisar essas leis, quanto criar novas para poder sustentar toda essa questão da fiscalização ambiental, fiscalização de obras, fiscalização de posturas. E é esse trio aí que garante que as coisas continuem, né, dentro dos trilhos aqui na cidade. Então, novamente, obrigado, presidente, pela oportunidade. Imagina, Gabriel, sempre a oportunidade de estar aqui. E falar também que, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, acho que eu participei de um simpósio que teve na Unital, lá na Faculdade de Agronomia, apresentando vários estudos aí em questão do UNA, do Rio Una, tão importante o Rio Una no município. E todos os problemas apresentados e todas as possíveis soluções, até hoje eu não vi sair do papel. Nada foi feito. Talvez o pouco deve ter sido feito, porque o produtor, o dono da terra, foi lá e fez alguma coisa. Porque partir do Estado mesmo, seja a União, o Estado ou município, o poder público, nada foi feito. Muito pouco foi feito, sabe? Então eu vejo o Estado sempre apontando para lá, né? E esquece que tem 3 dedos apontando para ele. A parte dele ele não faz. E quer cobrar que a iniciativa privada, ou o cidadão faça a parte daquilo que já está fazendo, tá? E gostaria de também colocar aqui, né, que muitas das dúvidas que as pessoas estão tendo demonstram exatamente que o projeto foi pouco debatido, né? Apresentado para a população o projeto, né? Então acho que é importante as audiências públicas para isso, e tenho certeza que muitas pessoas não puderam estar aqui, né? E provavelmente vão continuar com as dúvidas, então é importante esse esclarecimento nesse sentido. E falar também, né, na questão que o Gabriel falou lá do Rio, que deu exemplo aqui, né, que o Rio mudou o curso, mas a notificação foi feita por funcionário da prefeitura, né? Foi pedida uma alteração na questão do alvará, o fiscal foi lá, fiscalizou, falou, não, você não está na área de preservação, está dentro da área de preservação, você vai ter que demolir isso aqui, ó. Foi funcionário da prefeitura, técnico, né, com fé pública, assim. E aí é o seguinte, não foi a prefeitura que falou, realmente está errado, vamos corrigir, que não, foi pedido um laudo técnico. Não, você tem que apresentar um laudo técnico, né? Nós tivemos que correr atrás da EE para que o cara fizesse um laudo técnico comprovando para a gente que o Rio realmente mudou de lugar. Não foi a prefeitura que identificou o erro e modificou. Foi exigido do proprietário do imóvel, né, da empresa, que ele apresentasse o laudo técnico, para que depois a secretaria pudesse analisar e falar, realmente está errado, vamos corrigir aqui, né? Então, a gente tem esses problemas dentro da administração, porque a gente recebe muito dessas demandas, né? E em relação à questão do uso da imagem, Gabriel, eu acho que é importantíssimo. Eu vou fazer uma emenda aqui para a gente suprimir esse artigo, por mais que esteja na União e no Estado, a gente não é obrigado a copiar a lei ruim. Se o artigo é ruim, não copia. Não somos obrigados a dar um copia e cola na legislação federal e estadual e trazer para o município. Não somos obrigados a isso. Se é uma legislação exclusivamente municipal, podemos ter os nossos parâmetros, né? Porque eu acho perigosíssimo isso aí, essa questão do uso da imagem, né? Porque, primeiro, a imagem daquilo que é público pertence ao povo, assim? Então, acho que é muito importante a gente, né? Eu entendo o que você está dizendo, né? Foi, na União, no Estado tem, mas... E é por isso que eu sou municipalista, né? Na verdade, eu sou favorável que nem nos Estados Unidos, né? As leis municipais têm muito mais valor e poder sobre o Estado e a União do que o contrário.
contrário que é o Brasil, infelizmente, assim? Então, eu acho que caberia nós discutirmos aqui os nossos problemas e criar as nossas soluções, as nossas leis, independente do que a União ou o Estado pensa sobre isso. Isso seria mais autonomia do município, né? Mais Brasil, menos Brasília, assim? Tá? Então, gostaria de colocar essas questões aqui importantíssimas para que a gente possa explanar aí. Eu acho que cabe a gente agora fazer um estudo mais profundo, fazer alguns apontamentos, o Gabriel, se for o caso, algumas emendas, né? E se for necessário, a população, a partir dessa, entender que precisa discutir mais, façamos outras audiências públicas aí para esclarecer a população. Tá bom? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Tranquilo? Também não? Você? Então, colocar a Secretaria à disposição também. A gente, se tiver que fazer uma nova audiência, a gente fica à disposição. Se quiser fazer uma reunião para discutir as emendas, a gente fica total acordo. Com relação à supressão do artigo, fica a critério de vocês. Eu preferia que vocês só diminuíssem o valor da multa, mas tudo bem. Até comentando sobre o UNA, né, a gente tem um projeto, uma minuta, eu já tinha comentado, acho que naquela frente parlamentar de infraestruturas pluviais, um projeto de liberar que os munícipes possam fazer o desassoreamento dos córregos e vender esse material, né? Isso é uma previsão já de uma lei estadual. Aqui no município isso está proibido, né? Hoje em dia você não pode minerar em leito de rio, mas você não pode nem desassorear e vender esse mineral, né? E a gente tem interesse em liberar isso porque a gente entende que o município não tem capacidade operacional, capacidade financeira para atender a bacia hidrográfica do Rio Una, porque ela ocupa 60% do nosso município, do nosso território, e é uma bacia muito extensa, com muito sedimento, e tem muitos proprietários lá interessados em fazer esse desassoreamento. A gente não está falando que eles vão fazer uma mineradora dentro do rio. Não, eles vão desassorear esse material e vender essa areia. Tudo isso com base em laudos da CETESB, do DAE, para não poder exceder essa cota. Você tem lá os bancos de areia, você tira esse material, acabou, você vende. A areia ela vai com o tempo acumulando de novo, ele vai lá, tira de novo e vende. A gente está com um projeto nesse sentido, né? Está caminhando ainda junto à Procuradoria, junto a outras secretarias, mas a gente tem interesse sim em fazer essa liberação e deixar o controle para o Estado. O município também teria um controle sobre isso, mas na forma de certidões de uso do solo, manifestações técnicas ambientais, mas não em cima como licenciamento. O licenciamento da CETESB e a outorga do DAE para controlar esse volume e para controlar o nível de intervenção e não deixar degradar as matas ciliares, né? Então, por enquanto, é uma das coisas que a gente está fazendo no UNA, além, é claro, ali a gente fez um ofício junto ao DAE, não sei se você viu lá, eles fizeram um desassoreamento ali na área acho que você viu, né? Foi você que fez um vídeo lá, né? Eles fizeram um desassoreamento, foi um pedido nosso, junto ao DAE, através do programa Rios Vivos, né? A gente entrou com a proposta lá, fizemos o licenciamento ambiental daquela obra, e o DAE fez ali a limpeza. A gente queria que fizesse no UNA inteiro, mas o DAE também tem, até o DAE, do tamanho que eles têm, dos milhões de reais que eles têm de outorga, de fundos estaduais, nem eles conseguem atender o Rio Una inteiro, imagina o município. Então eles fizeram ali 2 quilômetros a partir da área de captação do UNA, e alguns quilômetros ali no Itaim ali para poder ajudar também a Unital com relação à área da agronomia lá que está inundada, né? Faz bastante tempo que está inundada. Isso foi um pedido da prefeitura. Se eu não me engano, acho que faz uns 6 anos ou mais que está inundada ali na área da Unital ali. Tá? Então, acho que é importantíssimo. Eu gostaria, Gabriel, que esse projeto tivesse chegado já aqui na Câmara, porque é uma coisa importantíssima que eu acho que resolveria grande problema do assoreamento dos rios no município de Taubaté, tá? E para a gente finalizar aqui, né? Eu acho que é por isso que é importante a gente ter esse debate aqui, porque nós não vivemos numa tecnocracia, nós temos política, né? E muitas vezes a gente entende que o técnico ele olha principalmente tecnicamente para aquilo ali, mas aí entra o político que tem uma visão política do quais os impactos, quais os interesses, quais, né, o que o restante da sociedade para e pensa sobre aquilo lá, para que a gente possa chegar no melhor denominador comum, né? Técnico e político junto, tentando achar a melhor solução para o município. Tá bom? Obrigado aí pela participação de vocês, né? Os secretários não vieram, encaminhar aqui os funcionários para que pudessem, são 2 funcionários concursados da prefeitura, né? Sempre muito bem solícito quando a gente vai lá, com as demandas da população. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Também aqui, né, o pessoal da sociedade civil, representando aqui
o Sindicato Rural, né, a Astro e também a Comevap, aí a participação. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Os munícipes aqui também presentes, que fizeram seus questionamentos, Mirra, obrigado. Discutimos o tema proposto para hoje, declaro encerrada esta audiência, agradeço a presença de todos e agradeço também você, telespectador da TV Câmara de Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Boa tarde a todos.